O dirigível é uma alternativa real ao transporte terrestre? Bem-vindos ao podcast sobre dirigíveis em suas próprias palavras, dedicado ao projeto Dirigíveis da Nova Geração. Eu sou o seu apresentador, Alexander Minko. Vamos começar. Agradecemos a Dmitry Khmiel, especialista sênior em gerenciamento de projetos e vice-chefe de laboratório, pelas informações fornecidas. Em geral, o transporte aéreo é uma alternativa ao transporte terrestre e é usado com sucesso. Muitas pessoas viajam de avião. Normalmente, as passagens aéreas são mais caras que as de transporte terrestre, mas o conforto que os aviões oferecem compensa tudo isso. Portanto, os dirigíveis certamente serão usados como uma alternativa ao transporte terrestre quando provarem sua competitividade como o transporte aéreo atual. Em primeiro lugar, os dirigíveis devem ser comparados aos helicópteros, porque os dirigíveis podem, assim como os helicópteros, decolar e pousar verticalmente, ao contrário dos aviões, e não precisam de aeroportos e terminais para carga e descarga. Os hangares são necessários para a operação contínua do dirigível, para que possa ser armazenado e mantido com segurança, mas o carregamento e descarregamento podem ser realizados em áreas não preparadas ou pouco preparadas. Portanto, a resposta à pergunta, os dirigíveis ressurgirão, será obtida quando mostrarmos os dirigíveis e demonstrarmos sua eficácia como alternativa ao transporte terrestre e aéreo em termos de velocidade, sustentabilidade, economia e conforto. A capacidade de equilibrar a carga com uma força aerostática, sem gastar energia para isso, é a principal vantagem dos dirigíveis. Além disso, eles têm grande alcance e boa velocidade em relação a muitos tipos de transporte terrestre. Por exemplo, a velocidade do dirigível é entre 100 e 150 km por hora. Eles podem muito bem se tornar uma nova alternativa aérea para pessoas e transporte de mercadorias superdimensionadas. Em termos de consumo de combustível, a ideia será ir à máxima velocidade de cruzeiro, e essa velocidade está entre 100 e 150 km por hora. Possivelmente, até mais para dirigíveis de grande capacidade. Portanto, se compararmos com o transporte rodoviário ou ferroviário, os dirigíveis são bastante competitivos em termos de velocidade de entrega e de carga, e ainda mais que o transporte marítimo. E agora, sobre o custo de transporte, por enquanto, os dirigíveis não são produzidos em grande quantidade. Quando sua produção se tornar em série, o custo de transporte de carga em dirigíveis de grande capacidade será menor que o custo de transporte rodoviário ou ferroviário, e ainda menos do que o marítimo. No futuro, com o uso de grandes dirigíveis, os custos se tornarão menores, os fretes serão amplamente mais econômicos do que nos helicópteros. Então, os dirigíveis competirão quanto a preços como os aviões de carga, especialmente considerando o valor da infraestrutura aeroportuária e sua manutenção. Tudo isso acontecerá quando as questões de otimização da operação dos dirigíveis forem resolvidas e uma infraestrutura suficientemente extensa foi criada para isso. Vale notar que o dirigível é seguro porque, mesmo se todos os motores falharem, não há consequências catastróficas. Atualmente, as pessoas pagam muito dinheiro por um voo de dirigível. Por exemplo, veja quanto custa um bilhete para um passeio de 1 hora em Friedrichshafen, na Alemanha. E você ainda precisa se inscrever a tempo e esperar na fila. Portanto, a atratividade do turismo aéreo em dirigíveis levará a seu uso como meio de transporte, tanto pessoal quanto corporativo. É por isso que vemos tais perspectivas para os dirigíveis. E, para que tudo isso comece, é necessário dar os primeiros passos. Atualmente, isso está sendo feito por pessoas ligadas à aeronáutica e que estudam essas questões teoricamente e as implementam na prática nos dirigíveis que fazemos. Aqui está um exemplo da nossa prática. Um dirigível partiu de Kijat para a cidade de Zhukovsky, para o salão aeroespacial. Ele chegou lá mais rápido do que um carro que saiu ao mesmo tempo, movendo-se na velocidade máxima possível, considerando o tráfego nas rodovias. Dirigíveis, mesmo de pequena capacidade de carga, poderiam levar carregamento entre cidades onde a infraestrutura esteja saturada. Claro, para isso serão necessários aeródromos de dirigíveis, afastados das cidades, mas eles poderiam realizar a própria entrega de carga, pairando sobre as áreas necessárias ou pousando nelas. Portanto, em princípio, tal alternativa ao transporte terrestre é possível. É necessário garantir voas características de voo, velocidade suficientemente aceitável, de modo que a dependência meteorológica do dirigível seja comparável àquela de helicópteros e aviões.
E então, sua operação pode trazer muitos benefícios. Dedicaremos o próximo episódio às questões de operação de dirigíveis na cidade.